Convidamos o senhor Alexandre de Moraes, da Universidade Federal do Paraná, para apresentar a palestra Casos de Sucesso e Insucesso em Patentes e Proteção ao Conhecimento. Esse módulo agora, até uma hora, dentro do Fortec, nós temos o Fórum Nacional de Gestão de Inovação, sempre tem o módulo de construir algo que eu não sei. O pessoal de elites e advogados enfrenta no dia a dia casos de sucesso e insucesso. Vou contar alguma coisa da Agência de Inovação da Federal, mas se vocês lembrarem ao decorrer da palestra, quiserem dar um testemunho, acho que é muito importante essa troca de experiência para que possamos discutir, né? Então a ideia desse módulo até uma hora é mais ou menos isso. Desculpa, Alexandre. Pense em alguma coisa assim que vale a pena se compartilharem com os outros. Alexandre Moraes, sou coordenador de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná. Estou na Agência de Inovação desde 2011 e vim aqui para contar um pouquinho desse histórico do NIT e como a gente alcançou o sucesso dentro dos nossos processos internos e também no principal objetivo que o NIT tem de alcançar, que é levar o conhecimento gerado dentro da universidade para a sociedade e assim obter os benefícios que a inovação pode nos dar. Obrigado. Debaixo. A plaquinha do sensor. O sensor está aqui, né? Vai pra lá. Coisas de tecnologia. Deu certo. Mas é o de baixo para você. Aqui, Pra frente é o de baixo. Peraí, ó. É tecnologia de ela encaixar. Não, porque eu sou bruto, vou quebrar esse botão. Acho que eu tirei essa apresentação, amor. Opa, problemas técnicos no YouTube. Deixa eu ver se tá certinho. Vencidos os problemas técnicos, então vamos começar aí com o que deu origem aos NITs dentro das instituições de ciência e tecnologia no país. Né? A origem se deu pela criação da Lei de Inovação, que é de 2004, que foi regulamentada no Decreto 5563, em 2005. Ela traz no seu artigo, se eu não me engano, 16º, dos NITs pelas ICTs. O que dizia a lei? Basicamente, crie-se os NITs. E a partir dessa forma, como foi colocada, vários problemas foram enfrentados pelas instituições de ciência e tecnologia. Não havia preparo prévio para isso. Então, havia falta de estrutura, preparo da própria ICT, cultura interna. Isso foi um impacto muito grande. Tá? Não haviam pessoas que entendessem de propriedade intelectual, não haviam pessoas que entendessem de transferência de tecnologia, empreendedorismo. Havia, às vezes, algumas ações isoladas, alguns grupos de pesquisa, mas a universidade não estava preparada para isso ainda. Sem contar que a forma como foi instituído o núcleo de inovação tecnológica, aí uma visão minha particular, e ela continua dessa forma, mesmo com a alteração que houve na legislação de 2016, é a sua vulnerabilidade administrativa dentro da estrutura de uma universidade federal. Por quê? Muda-se a gestão, muda-se o reitor, muda-se toda a equipe. Isso ocasiona um problema sério, grave, perde-se pedidos de patente, não se dá continuidade na capacitação, entram pessoas para cumprir favores políticos internos nos cargos. A universidade ela fica muito vulnerável em seu NIT. Do meu ponto de vista, essa vulnerabilidade iria diminuir se os NITs fossem unidades autônomas que atendessem às universidades, vinculadas talvez ao Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Indústria,
independente disso. Mas isso é uma visão particular minha, é uma visão da agência de inovação. Porém, por outro lado, a inovação, ela foi o que mostrou que as políticas públicas nacionais passavam a olhar a inovação com carinho, inclusive com a criação da lei. Um país que pensa em crescer e se desenvolver não pode deixar de lado as questões ligadas à inovação. Então, a Agência de Inovação, o FPR, é um NIT, da Federal do Paraná, e ela foi criada em 2008. Houve um pequeno lapso de tempo, a gente não criou a unidade já logo na sequência, exatamente por aquela questão que eu comentei, de falta de preparo, de entendimento do que é esse negócio de inovação. Dentro da universidade, está acostumado a pensar em pesquisas, a maioria delas pesquisas básicas, não tem a interação com a empresa. Houve um pouquinho essa demora dentro da nossa instituição em criar o NIT. Ele é oriundo de 3 outras unidades que pré-existiam, que era o Núcleo de Propriedade Intelectual, que cuidava de toda a parte de proteção e registro dentro da universidade. O Portal de Relacionamento, que fazia a interface o externo da universidade, com o setor produtivo também. E com uma unidade chamada Lentes, que cuidava da parte de empreendedorismo. Então, foi unido essas unidades que existiam, ainda sem o know-how e sem a especificidade do que tinha que ser atendido pela lei, um núcleo de inovação tecnológica, mas foi o que deu para fazer no momento. E, a gente conseguiu, a partir da criação, obter alguns resultados de sucesso. E aí eu vou explicar um pouquinho esses resultados aqui na hora que eu apresentar esse gráfico. E em 2011, eu vou contar a minha história particular quando eu cheguei na agência de inovação, já que a apresentação é para ser bem curta, não sabia com relação ao tempo, eu tenho um tempo um pouco maior aqui. Sou ex-aluno da universidade, me formei em administração, fiz especialização também na FPR, fiz um MBA em gestão de sistemas logísticos. E quando eu passei no concurso, me chamaram para trabalhar como servidor público, falaram que você vai trabalhar na agência de inovação. E eu estava fazendo curso de História na universidade também. Nunca me afastei da universidade desde que eu entrei lá. E eu falei, que raio é isso de agência de inovação? Eu estou aqui já há tanto tempo como aluno, nunca ouvi falar disso. E aí eu identifiquei uma oportunidade, inclusive uma oportunidade de desenvolvimento profissional. Cheguei na unidade, basicamente formada por estagiários, pessoal bem perdido mesmo, e com essa proposta tão bonita que tem no NIT, que é de levar o conhecimento gerado dentro da instituição para a comunidade, para a sociedade, aquecendo a economia, gerando empregos, e poder retribuir todos os investimentos que são feitos na instituição. A partir de então, a gente, com a identificação desses núcleos que eu falei, dessas unidades, a unidade que foi que eu primeiramente identifiquei, e logo depois que eu entrei na agência, entrou um novo diretor, que alguns de vocês até chegaram a conhecer, que foi o professor Emerson Camargo, ele também entendeu da mesma forma, sensível, mais crítica, era a propriedade intelectual. E talvez o caminho mais fácil para a gente, essa ponte entre o conhecimento e o benefício gerado na sociedade. A gente começou um trabalho de disseminação de cultura, saindo igual louco na universidade toda. Quem ia ver? A gente até brincava que a inauguração de banheiro, a agência de inovação tinha que estar lá para falar, a gente existe. E o resultado veio no próprio ano de 2011. A gente já teve um grande salto de depósitos anuais, que saiu de 23, no ano de 2010 foi para 43, mas o boom mesmo foi 2012, teve 73 pedidos de patente. Isso aqui é a demanda reprimida, a parte deles. O que isso representa? Só um pedacinho desse monstro que é a Universidade Federal do Paraná. A gente produz muito mais do que está aqui. Estudantes que desconhecem a agência de inovação perdidos dentro da universidade ainda. Em cursos, em departamentos, que nem sabem da existência da agência. Somos limitados, temos uma equipe muito pequena,
É um problema que eu acho que quase todos os núcleos de inovação tecnológica no Brasil vivem, que é a questão de falta de orçamento. Nós não temos orçamento próprio, nem orçamento previsto. Quem paga nossas contas é uma pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, que paga as taxas do NPI. Não temos dinheiro para nada na agência. Pessoal, eu assumi 2 coordenações, na verdade, a coordenação de propriedade intelectual e a coordenação de transferência de tecnologia, e a equipe é equipe nas 2 coordenações, para todo esse volume. Aqui só de pedidos de patente. Que não é só chegar e depositar, tem que fazer o acompanhamento, tem que dar assistência, explicar os relatórios de exame técnico quando chegam, não é algo simples de fazer. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento de núcleo de inovação, que as coisas estão acontecendo nas universidades, estão, mas a gente ainda está engatinhando perto das outras estruturas. Temos que batalhar, e eventos como esses são muito importantes, para formar a massa crítica e entender qual que é a problemática que uma agência de inovação, qual que é o papel dela dentro de um sistema de inovação, qual que é a função dela dentro da ICT, para a gente disseminar essa importância, porque a gente corre o risco de uma próxima eleição para reitor, que é inovação, o que é o núcleo de inovação, simplesmente deixar a unidade amíngua, que é um termo, esse amíngua, utilizado para aqueles que já estão envolvidos no processo e conhecem, ouviram falar, talvez, do professor Rubens Sinesterra, vice-presidente do Fortec, por agência de inovação da FMG. Em uma reportagem, isso há alguns anos atrás, ele abordou essa questão que eu comentei aqui, dos limites, da falta de recursos, utilizando esse termo, que os limites estavam à língua. Desde lá, a gente vem com um volume relativamente grande, refletiu, inclusive, no ranking universitário Folha. Hoje, a 4ª colocada no inovação entre as universidades brasileiras. O que isso quer dizer? Nada. Nada. Quer dizer que eu trabalhei pra caramba para fazer depósito de patente. Desde quando depósito de patente é inovação? Se esse monte de depósito de patente não chegar no mercado, não gerar emprego, não gerar dinheiro, não aquecer a economia, de nada adianta eu manter esse custo. Acho que alguém tinha colocado na hora que o Douglas falou, da questão econômica, eu vou falar um pouquinho mais como é que a gente está trabalhando isso internamente. Então, é uma questão que a gente teve que passar, teve que aumentar o banco, fazer a disseminação de cultura, e são etapas de desenvolvimento. Nós estamos hoje no momento, é o mesmo momento, a Evelyn está aqui da PUC, a gente já conversou sobre isso, a PUC também está nesse momento, a qualidade dessas tecnologias que estão chegando no NIT. Passou aquela fase, a gente existe, tem que continuar esse trabalho, mas agora tem que chegar coisa boa aqui. Se chegar pedido de patente para engordar currículo de professor, a coisa não vai acontecer. Coisa não vai acontecer. E a gente identifica, claro, está acontecendo, já foi identificado, e já estamos com algumas medidas que eu vou comentar mais para frente, para evitar que isso aconteça. Aqui tem alguns números da transferência de tecnologia. A coordenação de transferência de tecnologia, ela não faz apenas os contratos de transferência e licenciamento, a gente cuida também de alguns contratos de MTA, de confidencialidade, de ajuste de titularidade, de contratos de propriedade intelectual, que vem junto com os contratos de PDI. Lembre, equipe. Sente o drama que eu vivo diariamente no NIT. 69 contratos assinados, eu tenho hoje 34 processos, instrumentos em análise em andamento. Isso fora os pedidos de patente que estão em andamento também. Processos internos. Quando a gente fala de um núcleo de inovação tecnológica, a minha primeira conversa com o professor Emerson, aquele diretor que lá do passado, que começou a implantar essas mudanças dentro do NIT, foi sobre melhoria contínua. Minha administração, eu especializei em logística, como eu falei, esse é quase que um jargão para a gente, inteiro. Então, mas é algo que eu gosto muito. O processo ele não pode ser engessado, não pode ser fixo, ele tem que se adaptar de acordo com a realidade que a gente vive. E dentro desse mundo de inovação, a gente tem que ir se adaptando, porque muda o processo de NPI, temos que ajustar os nossos.
muda a legislação de alguma forma, às vezes nem a lei de inovação, alguma legislação para a escolha do parceiro, uma 866 da vida, vai ter que estar apto a fazer alteração. Muda a resolução interna da universidade, participação de fundação, como ela vai trabalhar, muda os processos internos. Então, constantemente, nós temos que estar identificando problemas e corrigindo nossos processos. Isso, aquele que fala, eu tenho processos perfeitos, está mentindo. Mesma coisa que falar que eu conheço mulher. Desculpa o comentário machista, mas quem fala isso não conhece. Mulher é uma coisa maravilhosa, complexa, e o homem que fala isso não sabe nada. Atuação colaborativa. E é importante a agência de inovação, dentro de um processo de melhoria contínua, saber ouvir o seu público. Como eu falei, eu adoro a universidade, né? Fiz administração, me especializei, estava fazendo curso de história e estava fazendo mestrado em design. Isso aqui vem um pouquinho para aqueles que conhecem um pouco mais de design, aquela ideia de design centrado no usuário. Com que o nosso público participe da construção desses processos. Aqui alguns exemplos do que recentemente foi alterado dentro dos processos internos do NIT. Formulário de atendimento. Vocês não sabem o problema que é um formulário de atendimento dentro do NIT. O que aconteceu? Lá em 2011, nós tínhamos um formulário que o pesquisador, o inventor, ele preenchia, aquele formulário dava 4 vezes a redação de patente dele. Informações repetidas, que ninguém lia, não servia para nada. Porque existe um tempo muito grande de análise, de preparo dentro da agência de inovação do pedido, que chegavam até a 6 meses antes de ser protocolado. Aí eu falei, preciso melhorar isso. Se eu vou vender a agência de inovação, a principal, a porta de entrada é o protocolo. É o recebimento do pedido pela agência. O que eu fiz? Acabei esse formulário. Manda por e-mail, recebo, 2 dias, já tinha taxa paga, porque a taxa do IPI de depósito, você pode pagar antecipado, não precisa vincular o processo, já tinha taxa paga, só vinculava 2 dias no máximo, tempo de pegar assinatura, porque aquela época ainda era em papel, e fazer o depósito, protocolar o depósito. Dali alguns anos, dentro daquilo que o Douglas estava comentando aqui, que ele falou, que é muito comum lá no NIT, sexta-feira de manhã, pelo amor de Deus, eu preciso depositar, porque eu vou defender isso aqui segunda-feira, eu tenho um congresso no final de semana, eu preciso disso para hoje. E sabendo que a coisa estava funcionando rápido, o pessoal vai mesmo, procura e sabe que vai conseguir ser atendido. Fiz um depósito. Na semana seguinte, uma aluna bateu lá, pediu, deposito para defender e tal, depositei. Semana seguinte, o professor me liga. Alexandre, quem autorizou esse depósito? Eu falei, ferrou. Agora eu ouvi. Minha sorte, o professor é meu amigo. O cara deve ter me escovado. Eu peguei o depósito de uma aluna. Eu falei, não, vamos precisar arrumar esse processo. Não, tá legal isso aí. No final das contas, ele brigou, o aluno orientado dele, ele brigou, assumiu uma outra orientadora, ele brigou com a outra orientadora, teve processo administrativo, foi um rolo danado. Sei que eu tirei ele, depois tirei a nova orientadora, que fazia parte do rol de inventores, e a aluna abdicou do pedido, porque não tinha requisitos de patenteabilidade, oficialmente ela pegou isso aí e retirou o pedido. Isso é extremamente problemático. Também não tinha, segundo o professor que me procurou, os requisitos necessários de patenteabilidade. Esse foi só um dos problemas. Às vezes a gente acha que vive num mundo perfeito, pesquisador de instituições maiores, até menores também deve acontecer, sabe que é briga de faca, muitos departamentos é um ninho de cobras, tem que andar de bota lá, né? O cara que vai te ferrar, vai no laboratório do lado. O cara vai ficar com ciúmes e vai te dedar. Se você fizer uma relação com empresa, e aqui ó, seria o terceiro item, é muito comum, é burocrático, é uma coisinha simples, tá, eu faço para você em troca de um reagente, simples assim, o cara do lado vai ver, vai te denunciar por favorecimento concorrente. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que dentro da própria universidade é um ambiente complicado. Então, pensando que eles se matam, os inventores vão se matar, os pesquisadores vão se matar, tem que fazer um formulário com todo mundo assinado, inclusive determinando qual o percentual de participação de cada inventor naquela tecnologia. Aí ficou burocrático? Ficou. Mas agora tem um exemplo real para justificar esse formulário.
Então, hoje nós estamos trabalhando dessa forma. Esse é só um exemplo de um dos processos administrativos lá internos nossos, que é simples, mas o problema poderia ser muito maior caso continuasse sem esse formulário. Aqui eu já comentei com vocês a parte de disseminação da cultura de produção de conhecimento, que a gente saiu igual doido, participando de tudo, informando que a agência existia, que se refletiu nos números, de qualidade dos serviços ofertados também foi um tiro no pé, porque havia um monte de trabalho para sair, para continuar fazendo esse trabalho, ficou muito mais difícil. Hoje eu estou aqui com vocês porque eu estou de férias, eu tinha me programado já há muito tempo para estar aqui hoje, porque realmente o volume é grande, não é só os processos, só os números que eu coloquei, é telefone, é atendimento pessoal, é orientação. E aqui, por último, essa questão, por exemplo, é uma das bandeiras que a agência levanta, principalmente a coordenação de transferência de tecnologia, a questão da necessidade de formalizar as parcerias de desenvolvimento. Tá? Porque a gente sabe que o problema vai ser gerado, a denúncia vai vir dentro da própria casa. Próximas ações, ao que a gente, no ponto que estamos hoje, de desenvolvimento, precisamos pensar com carinho e estão sendo desenvolvidas. O Douglas estava falando a questão das patentes, porque talvez essa patente ainda não esteja madura, porque patentear, ou será que é só publicar? Uma das saídas que a gente tem, e pouco trabalhado em todos os núcleos de inovação tecnológica, é tecnologia. Esse é o nome do contrato. Podem falar baixinho para vocês, instituição pública é meio complicado falar isso. O ramo da propriedade intelectual é o segredo industrial. Falar segredo industrial dentro de uma universidade pública, tem gente que vai querer tacar fogo em mim. Mas é algo que existe. O Douglas comentou, mantém segredo. A tua tecnologia, o teu estudo não está maduro o suficiente para ser depositado, mantém segredo, vamos buscar parceiros. Exemplos que eu tenho lá, eu vou, inclusive, comentar mais para frente, especificamente cada um deles. Tem um professor que trabalha com química verde, e ele desenvolveu alguns possíveis produtos para estar no mercado. Digo possível que ainda falta muita coisa, falta teste de campo, falta algumas validações que a universidade não tem perna para fazer. Aí, então, mantendo esse segredo, nós vamos fazer com fornecimento de tecnologia know-how para uma empresa, a empresa vai continuar o desenvolvimento sozinha ou com ele, e o produto que surgir disso vai ser compartilhado com a universidade. Vai ser legal? Não sei. Como a gente está começando a trabalhar isso agora. Espero vir aqui nos próximos anos apresentar esse tipo de resultado. Porque a maioria daqueles pedidos de patente ainda estão muito crus. Eu tenho um também que eu vou apresentar aqui na sequência, que ninguém consegue fazer em escala industrial. Então, assim, precisa de mais teste. E para isso precisa da próxima empresa. Sem contar que tem situações em que realmente é algo que possui novidade, possui atividade inventiva, aplicação industrial, é uma solução, resolve o problema, mas no mercado tem várias mais baratas. Ninguém vai absorver aquilo. A gente estava conversando da importância de fazer as buscas e entender quais são as soluções disponíveis. Não adianta desenvolver algo que ninguém vai usar. Não tem potencial econômico nenhum. Cientificamente, talvez tenha relevância, claro. É um viés relevante, um trabalho interessante. Agora, pensando em inovação, meio complicado. Aqui, então, já comecei, inclusive, a falar do terceiro item, que é a importância da informação tecnológica nas pesquisas da universidade. Aí eu estou tendo uma ajuda muito grande, sou muito grato ao NPI, especificamente ao Douglas, que é a pessoa que está me dando esse apoio, essa orientação, me explicando, mostrando as importâncias. Indo na universidade, a gente fez algumas oficinas, isso deve ser ampliado com uma ação que para o próximo ano deve acontecer com a PUC, o Instituto Federal, a UTFPR e o TEPAR. Ninguém falou assim, já joguei no meio. Para que a gente possa dar uma maior abrangência. Porque eu abro uma oficina na Universidade Federal do Paraná, 50 pessoas se inscrevem. No dia. As pessoas não têm noção da importância que é a informação tecnológica. Como estava comentando, um dos exemplos que você deu lá na oficina, o cara chegou para ele e foi falar, nossa, isso aqui é mega power, vou ficar milionário. Eu vou falar, não precisa nem usar outra ferramenta.
Desmontou o cara. Tá aqui, ó, o que você está me apresentando já existe há muito tempo. Existem coisas melhores. Porque ele consultou bancos de artigos científicos. Esqueceu do banco de patente. O banco de patente, lá estão cerca de 70% a 80% da informação tecnológica. Não dá para deixar de consultar os bancos de patente, não só para escrever a patente, mas para pensar a pesquisa. Existem ferramentas que auxiliam, inclusive, na análise de tendências. Ontem estava até brincando lá no nosso grupo, com o Kleber, do Instituto Federal, para ele tentar trazer uma ferramenta gratuita para a gente, que ele estava com um representante da ferramenta, que mandou uma foto para a gente, eu até mandei para ele. Porque a gente precisa de... Existe ferramenta, não precisa nem quebrar uma cabeça. Você digita lá tua palavra-chave, já tem os mapas de tendência em 3D. Existe tecnologia para isso. Não é tão difícil assim. De novo, amenizar os impactos burocráticos de formalização. Burocracia espanta o pesquisador, espanta a empresa também. E não adianta falar, vir com slogan. Inclusive, slogan da prova na Universidade Federal do Paraná, contratos vão ser assinados em 30 dias. Valeu, não existe isso. Só para montar o processo vai demorar uns 15 a 20 dias. Documentação, acertar a minuta, aí tem o encaminhamento, a procuradoria tem 15 dias, acho que deve ser assim no TFPR também, 15 dias para análise, mas passa disso mesmo, porque o volume de uma procuradoria assim, se eu reclamo do meu, eu vou lá na procuradoria e me sinto feliz. Se olha o cara do procurador-chefe, dá até dó, assim, quantidade de pastas para ele analisar. Então, a estrutura da universidade é estrangulada. Então, não vai sair em 30 dias na atual situação. O que tem que ser feito é se preparar para que o processo em 30 dias. Aí precisa mudar o processo. Identificar os problemas, mudar o processo. Então, espero que seja isso que esteja acontecendo. Eu estou vendo algumas mudanças dentro da universidade. Espero que tenha um reflexo no futuro de melhoria para a nossa instituição. E aqui é uma coisa que vai corrigir muitos problemas, principalmente aquele problema de estar cheio de patente na gaveta lá do MIT. Incentivar parcerias para a PDI. A tecnologia que nasce de uma parceria dessa, já nasce transferida. O teu parceiro já vai absorver essa tecnologia. Então você tem que incentivar esse desenvolvimento em conjunto com o setor produtivo. Para o cara não ter aquela ideia de desenvolver aquele equipamento caro, que ninguém vai usar, porque existem soluções baratas, porque ele vai ouvir a demanda do setor produtivo. Então é muito importante esse contato. Aí foge até a questão só do desenvolvimento de tecnologia, até mesmo para os alunos envolvidos no projeto, eles vão estar mais próximos às empresas, vão já estar com cancha para isso. Porque hoje, por exemplo, os cursos de engenharia da Universidade Federal do Paraná é uma loucura. A grade de horário, os meninos, coitados, tem aula de manhã, e depois tem aula de tarde, tem uma aula perto da hora do almoço, não conseguem um emprego, estágio. É muito difícil para eles. Então, assim, o contato com as empresas vai ajudar muito a preparar melhor esses meninos para que se tornem profissionais e atendam à necessidade do mercado. Porque não foi nenhuma nem duas empresas que comentou isso dentro da agência de inovação. Nós temos carência de mão de obra que realmente nos atenda. A universidade está formando, basicamente, acadêmicos em muitas áreas. Não está formando profissional técnico para atuação. Alguns casos de sucesso que a gente obteve na transferência de tecnologia. Aqui está um aparelho, é o bioreator de imersão. Ele é utilizado para cultivo de mudas. Não me pergunte mais que isso, porque eu não sei. É vendido pela empresa Tecnal. Aqui está a menina dos olhos da agência de inovação. E é tão especial que eu trouxe hoje para me acompanhar o professor João Carlos Pespalhoc, do Programa de Melhoramento de Cana-de-Açúcar. Essa é a variedade RB 966928. A variedade de maior destaque hoje, variedade protegida de maior destaque hoje no Brasil. Assim, em português bem claro, é a única coisa que deu retorno financeiro até hoje. Boa parte daqueles contratos que eu apresentei são licenciamentos dessa variedade. É uma variedade que tem obtido sucesso, ela tem ainda um bom tempo ainda de proteção. Então, assim, nós vamos ainda colher bons frutos dela. E o próprio programa de melhoramento de cana já tem mais 3 novas variedades e também está com grande potencial. Eu vou passar a palavra ao professor Pespalhoc no final aqui, tá? Para ele falar um pouquinho mais sobre a 928, porque ela merece.
Aqui está em fase de contratação algumas tecnologias. Um repelente corporal. Eu vou falar os três, porque os três basicamente estão no mesmo pacote. Inclusive a mesma empresa interessada. Uma alternativa para spray de pimenta. E princípios ativos para controle de pragas agrícolas. São os três estudos da química, desse professor da Química Verde, que está dentro de um pacote para uma empresa que trabalha com Química Verde, na forma de fornecimento de tecnologia. O professor abdicou de publicar isso como um trabalho, ele entende que isso está cru, e como é que ele entende? Ele viveu uma experiência anterior com outro repelente, que ele perdeu o negócio, e a patente simplesmente recebeu um relatório no PCT, a gente recebe um exame preliminar, falou que não tinha atividade inventiva, porque era muito cru, só que ele tinha que publicar. Ele acabou depositando antes do tempo. E a gente antes não tinha esse melindre hoje de contornar uma situação como essa. Tem uma pergunta lá no fundo, isso. Você falava entre o problema entre o professor e orientantes, né? E você mostrou agora o biografador de dúvidas, que agora isso me fez pensar, quando eu entrei no doutorado, uma das primeiras coisas que eu fiz, porque já se sabia que o projeto poderia gerar algo que poderia ser patentado, foi assinar um termo de confidencialidade. Então, isso me remeteu, na época que eu estava na UFR, não existia isso, mas eu acompanhei, por exemplo, o desenvolvimento desse bioreator. Era um colega de trabalho que trabalhava na bancada ao lado, e a gente tem essa questão hoje, eu entendo a questão do conhecimento sensível que deve ser protegido, mas, por exemplo, a gente não tinha assinaturas em lógico, né? Eu não sei se hoje é feito isso, mas quando você entra fazendo doutorado, mestrado, na federal, então você não assina termo de confidencialidade. Aquilo não era protegido. Né? Por acaso, ou graças a Deus, ninguém entrou com os vários colegas que tinham conhecimento desse projeto, né, e sabia que isso poderia dar uma patente, ninguém veio a colocar isso em público. Mas nós trabalhávamos sem nenhum tipo de proteção. Pelo teu depoimento, você era lá da engenharia de bioprocessos, né? Que é o pessoal que mais está próximo da agência. E dentro desse processo, se não me engano, esse pedido de patente, acho que é de 2007, não me recordo qual que é o ano dele. Na verdade, já tinha na resolução anterior de propriedade intelectual a obrigatoriedade da assinatura do termo de sigilo. Isso acontece na prática? Não. Má fé, às vezes o pesquisador nem tem conhecimento disso. Então, por isso a necessidade desse trabalho, da continuidade do trabalho de disseminação. Porque aí, quando eu falar da propriedade intelectual dentro da universidade, a gente chama atenção para as questões de sigilo e confidencialidade. Uma história para você, que não precisa nem alguém se apropriar da tecnologia. De uma pisada de bola, inclusive, você conhece, da Manuela. A gente fez um depósito de pedido de patente, era um estilizado de pinhão, foi super bacana, cientificamente legal. A patente nem sei se seria concedido, mas a tecnologia era muito legal. Ele continua tendo potencial para uma produção industrial. E sem contar que tem um apelo da questão de preservação, de pinhão, da exploração correta. A gente entrou com o dia de patente. A Manuela, inclusive, fez reportagem na TV, foi publicado um artigo no A1, né? Teve um impacto bem bacana no trabalho. E na hora que eu pedi a opinião preliminar, que é um serviço que o NPI está disponibilizando, até é interessante para aqueles que são clientes aqui, utilizarem a opinião preliminar, porque a gente ganha tempo com isso, porque se aquele pedido já não tiver atividade inventiva, que é o que pega, a opinião preliminar já vai estar dizendo. Ou se precisar corrigir alguma coisa, a gente arruma desde o começo. Encontrou o trabalho de um dos inventores, que era um aluno da graduação envolvido nesse projeto, que sem autorização da professora, ou até conseguiu autorização da professora, passou batido, publicou no evento de iniciação científica. E matou o pedido da patente. Agora tudo bem clube. Então, assim, uma pena. Era algo que a gente poderia ter mantido a propriedade, não que não possa fazer um trabalho com ele ainda. Porque não é patente que a gente
vai deixar de dar valor para uma pesquisa. A tecnologia, se ele não contou para ninguém, se ele contou para todo mundo, vamos trabalhar, às vezes uma empresa quer desenvolver algo semelhante, ou quer continuar desenvolvendo essa tecnologia, é um projeto de P&D para ser novas tecnologias baseadas nessa. Então não é só porque não é patente que não possa ser inovação, tenha potencial para ser inovação futuramente. Então é muito comum, mas muito comum mesmo, acho que mais que 90% dos pesquisadores desconhecem esse anexo 1 da resolução de propriedade intelectual da Universidade Federal do Paraná, que é o termo de sigilo e confidencialidade. E a gente centraliza no RH, porque todo mundo passa pelo RH para fazer o cadastro, fazer crachá, esse tipo de coisa. Então, assim, é uma forma de... Porque botar essa responsabilidade no pesquisador é complicado. Porque realmente não se atenta para esse tipo de coisa. Agora, de repente, um fluxo mais que a pessoa tem que fazer ali, ou no crachá, ou Matrícula. Facilitaria muito. Tá vendo? O que eu falei lá no começo, trabalho colaborativo. Esses eventos são extremamente importantes para trocar essas experiências. Uma solução que pode ser simples, que realmente pode dar certo. Né? A gente pode propor isso lá para o fluxo de RH já começar, ou para o pessoal da graduação e da pós, já começar a trabalhar isso nas matrículas. Né? A gente pode propor isso. Exato. Todo aluno vai ter. Ele já tem nem que ter sido um geral no começo, precisar algo mais específico para ver que ele tem uma ciência. Então, obrigado pela dica. Então, é uma questão extremamente complicada essa divulgação dentro da universidade. Sem contar que ainda tem um pessoal que é muito pequeno, perto do que a maioria divulga, não sei como isso é nas outras instituições, o pessoal que é um pouco contrário a essa atuação da universidade junto às empresas por questões ideológicas, mas dentro da Universidade Federal do Paraná é muito pequeno esse pessoal, assim, e não tem o que fazer. Se vem alguém reclamar que a gente está interagindo com a empresa, está aqui, filho, lei de inovação. Nós estamos cumprindo a lei. E a grande diferença para aqueles que são instituições privadas, da instituição pública para a privada, quando a gente fala de lei, a instituição pública tem que cumprir aquilo que está na lei. A privada, o que não estiver dizendo na lei, ele pode fazer. A pública não, tem que fazer exatamente aquilo que está na lei. Aquilo tem que ser cumprido. Estou me batendo nisso. O que está em implantação, isso aqui são tecnologias que possuem contratos assinados, mas ainda não estão no mercado por um ou outro problema. Nós temos uma vacina para piodermite canina. Eu não sei o que é piodermite canina, tá? Mas eu vi só umas fotos dos cachorrinhos lá que o professor mandou para a gente. Ela está com problema para conseguir as autorizações dos órgãos de controle. Então, por isso ainda não está no mercado. Fertilizante de liberação lenta de nitrogênio. Esse aqui é aquele problema da escala industrial. Esse já é o segundo contrato que a gente assina, tá, com duas empresas diferentes. A primeira empresa desistiu, não conseguiu fazer isso em escala industrial. Ela não é viável em escala industrial. Fica caro. Pode acontecer? Claro que pode. Com outras tecnologias também. Acho que a função nossa é evitar que isso aconteça. Pensar no depósito da patente quando a gente tiver o mais maduro possível, para evitar que problemas como esse aconteçam. Administrativo, é um desgaste financeiro para a instituição, para a empresa que está investindo. Às vezes um contrato de P&D, parasse aqui, um plano de P&D para continuar o desenvolvimento, fosse o melhor caminho. E o kit inteligente para refrigeração, ar-condicionado e aquecimento. A empresa acabou de assinar, há pouco tempo assinou o contrato, e ela está com alguma dificuldade para encontrar parceiros, que na verdade ela vai ser o intermediário da pessoa que vai vender para o consumidor final. Ela está com um pouquinho de dificuldade com isso. Ela está dentro do prazo dela ainda, então o contrato não está vigente, mas o produto não está no mercado. Contatos da agência de inovação, aqueles que quiserem mandar sugestão, trocar ideia, visitar a agência, a gente está aberto para todo mundo. Só peço a gentileza de marcar, porque, como eu falei para vocês, é a equipe na parte de propriedade e transferência. Nós temos a parte de empreendedorismo e incubação de empresas também, que é o professor Cleverson, o Renan da Cunha. Tá? Mas se quiser bater um papo, a gente vem, reserva, marca um horário, a gente troca uma ideia. Isso eu faço muito com os alunos, pelo menos os alunos que vêm de intercâmbio, vêm trazendo ideias novas de fora. A gente não está muito receptiva para isso, até dentro daquele conceito que eu
comentei para vocês que não foge nunca da minha cabeça e vai estar lá enquanto eu estiver, que é de melhoria contínua dos processos. Tá? Gente, eu agradeço a vocês. Vou passar agora a palavra ao professor João Carlos Bespalhocchi, que ele vai falar um pouco dessa maravilha que é a RB 6928, essa variedade de cana-de-açúcar. Dentro da propriedade intelectual, a proteção dela é por cultivar. Para quem não sabe, cultivar existem dois tipos: o melhoramento tradicional, que é o caso da 6928, e o melhoramento genético. Ele vai explicar um pouquinho, o professor pode explicar um pouquinho depois sobre a diferença também das duas? Não quer que eu já explique? Eu posso explicar. Pode. Melhoramento tradicional, vamos pegar o exemplo da própria cana. Não, já está. O professor Bespalhocchi que vai lá, dia de sol, planta uma área de cana-de-açúcar, um pezinho de cana se desenvolve mais que a outra, já chama a atenção dele, leva para o laboratório, avalia, dá uma analisada, pega os filhotinhos, planta em outra área. Desses filhotinhos, uma nova se destaca e assim por diante, até que ele chega num pezinho de cana, com características tão fortes, tão presentes, que as características já está apta para ser uma nova variedade. Esse melhoramento tradicional. Genético, o cara vai lá, na selva, ingere os bichinhos e cria uma nova variedade de cana-de-açúcar. O professor João Carlos Bespalhocchi, por favor. Gente, obrigado. Bem-vindo ao programa. Boa tarde a todos. Eu venho falar um pouquinho sobre um case de sucesso da Universidade Federal do Paraná, né? Eu vim aqui mais como usuário da Agência de Inovação, não como alguém que trabalha nela, né? Nós trabalhamos dentro de um programa de melhoramento de cana-de-açúcar. Rapidamente, para vocês entenderem, existem vários programas aqui no Brasil. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e nós trabalhamos dentro desse programa chamado Ridesa Brasil, mas é uma rede de universidades federais do Brasil que trabalham com esse objetivo de produzir novas variedades de cana-de-açúcar. Os concorrentes dentro desse mercado de produção de cana-de-açúcar, um é o CTC, que é uma empresa privada, e o outro é o IAC, que também é público, né? Só mostrando que esse mercado é bem dinâmico e está aparecendo alguma coisa nova chamada cana-energia, que é uma cana que está sendo desenvolvida para a geração que a gente chama de etanol de segunda geração, e já tem empresas. Então, eu coloquei aqui, só para vocês verem o nome delas, a Vignis e a Granbio, são duas empresas que trabalham especificamente com cana-energia, né? Nós, da Ridesa, estamos também começando a trabalhar com esse lado, porque a gente viu que tem potencial. Só explicando quando é que começaram esses programas, né? O mais antigo é o IAC em 1934. O CTC ele veio de uma outra empresa que já existia antigamente, que era a Copersucar. A Copersucar acabou parando a parte de pesquisa e formou, na sequência, o CTC, né? O Copersucar é de 69, o CTC de 2004. E a Ridesa, esse conglomerado de universidades, na verdade, ela herdou toda uma tecnologia, né, que veio do Plano Açúcar. O Plano Açúcar foi fundado em 71 e, em 1990, o pessoal mais velho vai lembrar, nós tivemos a primeira eleição de presidente depois de muitos anos, e quando o Collor toma posse, ele extinguiu vários órgãos públicos, né, o Plano Açúcar, entre outros, e aí toda essa tecnologia foi para as universidades. Eu coloquei aqui a sigla. Então, as siglas das variedades desenvolvidas para a Ridesa, elas sempre recebem esse RP no começo do Brasil. Então, alguém conheceu alguma variedade de cana-de-açúcar que tem um RP no começo, é que ela foi desenvolvida ou no Plano Açúcar, se for mais antiga, ou pela Ridesa. Essas aqui são os nossos parceiros dentro da rede, né? Nós estamos hoje em 10 universidades federais, aqui no Paraná, né? Cada estado da federação representado só pode ter uma universidade federal. Então, aqui no nosso estado, nós temos
a Universidade Federal do Paraná. Em São Paulo, nosso parceiro é a Federal de São Carlos. No Rio, é a Rural do Rio de Janeiro. Minas, Viçosa. Federal de Goiás, Federal do Mato Grosso, Federal do Piauí, a Federal Rural de Pernambuco, Federal de Alagoas e a Federal do Sergipe. Então, todas elas formam esse grande grupo. Esse grupo, tanto do Planalto como Indesa, eles já desenvolveram 94 variedades. Foram lançadas no mercado. E boa parte da produção hoje de açúcar e etanol que está no mercado vem dessas variedades RB. Né? Alguns destaques, por exemplo, o Planaçúcar lançou essa 454, que foi uma grande variedade por muito tempo. A 5156 foi lançada pela UFSCar. A 7515, que ainda é hoje a variedade mais plantada do Brasil, foi lançada por Viçosa. Acontece que a proteção de cultivares, no caso de cana-de-açúcar, ela vale por 15 anos. E a Federal, essa variedade, por exemplo, sendo ainda hoje a mais plantada do Brasil, mas ela caducou a proteção e hoje ela é de domínio público. Eles não podem mais receber nada em cima dela. A 579 é uma variedade plantada muito no Nordeste. E, finalmente, a nossa variedade 5928, que foi desenvolvida aqui pela Federal do Paraná. Ela foi, então, um pouquinho sobre ela. Ela foi desenvolvida aqui na PMGCA, chama Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar. Né? Só para entender um pouquinho, ela veio de um cruzamento de 96. Tá? Por isso que ela é chamada de RB 96. Aquele 96 é o ano do cruzamento. Então, nós lançamos elas em 2010, quer dizer que para desenvolver essa variedade. É um tempo grande de desenvolvimento de variedades de plantas, né? Cana-de-açúcar um pouco mais. Ela também foi registrada e protegida em 2010. Na verdade, o Alexandre só entrou em 2011. E nesse processo de registro e proteção, nós nem sabíamos que existia uma agência de inovação na Federal do Paraná. Né? A gente fez tudo isso por conta própria. Alguns destaques. Por que ela é um destaque hoje no cenário nacional? Primeiro, que ela tem precocidade, ela começa a acumular açúcar mais cedo do que as outras variedades. Mas uma coisa que é uma tendência no mercado é que a colheita mecanizada, então ela se adaptou muito bem na colheita mecanizada, né, e com leis que impedem a queima da cana, praticamente toda a cana hoje no Brasil vai ser desse modo, através de máquinas. Né? E também, uma outra tendência do mercado de cana é o plantio mecanizado. E ela é extremamente adaptada a essas duas tecnologias. Então, ela praticamente, quando foi lançada, ela estourou no mercado de cana-de-açúcar. Essa aqui é o que a gente chama de censo varietal brasileiro. Então, mostra qual que é a posição das variedades. Na verdade, ele não está totalmente completa. A gente nem colocou aqui o nosso do Paraná, foi feito alguns meses atrás, né? Mostrando que a 6928 era a segunda mais plantada, né? Lembrando que a 7515 ela já saiu do mercado, ela não é mais protegida, então a 6928 ela é uma variedade, a variedade protegida mais plantada. Em termos de área total hoje, aqui tem 410 mil hectares, mas ela já passou os 500 mil hectares plantados, então 500 mil de hectares já está plantado com essa variedade aqui no Brasil. Né? Então é uma variedade de destaque, e aí esse destaque começou a causar problema para a gente. Por quê? Uma série de empresas, né, e quando eu falo empresas, algumas até multinacionais, começaram a nos procurar. O pesquisador começou a ficar até com medo. Né? E-mails, telefonemas de grandes empresas. Nós começamos a, por exemplo, ter reuniões de negociação, sentava lá eu e outro professor com 4 executivos de grandes empresas multinacionais para começar a discutir contratos, não sabíamos como fazer, né? Mas aí a gente achou a agência de inovação que realmente nos deu todo o apoio para trabalhar, né? Primeiro, a gente começou a saber que era necessário trabalhar com confidencialidade. A gente nunca tinha pensado nisso. Então, hoje, para cada reunião que nós vamos fazer, nós temos que antes sentar e assinar um contrato de confidencialidade. Muitas vezes,
a tecnologia que aquela empresa quer colocar na nossa cultivar, ou utilizando ela, é confidencial, que ela não quer que as outras saibam. Eles têm alguma vantagem, né, nesse jogo, cada um quer passar na frente. Nós temos trabalhado também bastante com acordos de transferência de materiais, né, e principalmente contratos de licenciamento. Tá? Esses contratos de licenciamento, eles têm se multiplicado, principalmente porque o plantio de cana aqui no Brasil tem mudado a forma de ser feito. Antigamente, o pessoal cortava a cana, jogava no suco e plantava. Hoje, se estão plantando cana através de mudas, produzidas em tubetes, né? E várias empresas multinacionais estão atuando nesse mercado. E com isso, essas empresas têm essa tecnologia de produção das mudas, só que eles não têm variedades. O que adianta ter uma tecnologia e não ter a variedade? E aí é que entra a Universidade Federal do Paraná, né? Então, o primeiro contrato que a gente fez para licenciamento da variedade menor 28 foi em 2010. Lembrando que ela foi protegida em 2010. Então, menos de um ano, no mesmo ano que ela foi protegida, nós já assinamos os primeiros contratos de licenciamento, né? Recentemente, a gente teve também, esse ano, a Baia nos procurou, a gente fez um contrato com eles também com o mesmo perfil para a utilização e produção de mudas. Nós temos outras empresas que estão na nossa negociação, né, que é a do Machado, a SPW, a BASF, que ainda não foi assinado o contrato. Inclusive, existem, só que é confidencial, não vou só falar o nome das empresas, mas a gente também tem trabalhado com empresas que têm interesse em utilizar a variedade de patogenia. Então, esse é o grande dificuldade nossa, né, nosso sucesso. E aparecem algumas coisas interessantes, né? O Alexandre falou sobre dividir o percentual da variedade, quanto que vale para cada um. Quando a gente protegeu, você nunca pensou que a gente ia licenciar e precisar dividir essa variedade, quanto é que cada um devia receber por ela. Mas com esses contratos, quando a gente recebe royalties, né, pela lei e pelos regulamentos da universidade, ele volta para os obtentores. Né? A gente teve, aí, num desses contratos, a gente recebeu já, esse ano foi a primeira vez que a gente recebeu, os royalties da venda, do licenciamento dessa variedade. Eu posso até contar, foi mais de um ano para criar esse processo de divisão dentro da instituição. As pessoas não entendiam da instituição, por isso que tinha que receber, mesmo estando na lei. Então, assim, só para essa coisa assim, mais operacionais possível, qual tipo de lançamento tem que fazer para receber na conta dele, ele teve que descobrir. Eu acho que o Alexandre está sendo bonzinho, acho que foi uns 2 ou 3 anos que nós ficamos brigando aquele processo. E vinha para cá, vinha para lá, não sei o quê. O processo extraviou, sumiu, outro. Assim, vocês podem pensar que podia acontecer segurança quando você olha isso. A gente só foi montar o processo uma vez quando a Polícia Federal deu uma batida num lugar. É verdade. Porque o processo sumiu, ninguém sabia onde estava, mas daí foi... procurar, né? Toda aquela situação, boa parte do sabe que tem na universidade, estava com aquele financeiro que deu problema lá. Ele estava na sala dela trancada. Ele precisava de dinheiro. Como é que vai ter o processo? Sim. Na separação dos órgãos, o senhor falou que tem com os obtentores, E os outros 66%? São 133%. Na verdade, a universidade tem uma resolução sobre isso, e ela divide assim, o que é patente e o que é a proteção de cultivar. No caso da proteção de cultivar, 40% ela retorna para o programa de melhoramento para ela ser reinvestida. E aí, os outros 27% são divididos lá, biblioteca, reitoria, setor, a universidade vai receber o restante. Tá? E nós estamos aí. Eu sou um dos caras que mais enche o saco do Alexandre, né? Nós estamos, se fala, talvez 2 ou 3 vezes por semana, telefone, e troca e-mail toda hora, porque realmente é uma variedade que está se fazendo muito sucesso, né? Ela é de 2010, na verdade, ao todo são 15 anos, então até 2025 ela vai estar no mercado. 2010, tá? Agora ficaram todos com a comunidade, o que aconteceu?
Não, todos os royalties, eles, na verdade, eles são recolhidos via GRU para dentro da universidade. E aí, esse valor aí que entra para ser dividido entre os obtentores, e depois aquela parte que vai ficar com o programa e uma parte com a própria universidade. Mas esse que vocês receberam agora, foi de 2010 ou foi de 2017? Na verdade, foi de um outro contrato que ele é confidencial, porque, na verdade, ele está aqui em 2013, mais ou menos. Porque ainda está parado lá. Ah. Mas foi de 2010 vocês não receberam nada ainda. Não, na verdade, no processo. A gente não quis abrir ainda o processo. Vocês vão juntar mais um valor maior para fazer um único processo. Os processos às vezes demoram, são complicados. Se você fizer cada um processo desse, então já vamos. Mas teve um contrato aqui que ele é sigiloso, né? A gente assinou o contrato, não pode contar, mas que realmente foi aí que resultou os royalties que foram divididos entre os obtentores. A Bahia Elas estão, eu acho que a Bayer comprou a Monsanto esse ano atrás, né? Sim. Mas... Sim, não, na verdade, hoje é Bayer Monsanto, talvez. A Syngenta, ela foi comprada por uma empresa chinesa também, né? Então, esse mercado ele é muito dinâmico em termos de empresa. Tá? Meu endereço aqui tem meu e-mail, né? Fico à disposição também, tá? Se alguém quiser outras perguntas. Vocês continuaram, porque esse é um assunto bastante sensível, não é, da repartição dos royalties, né? E aí, você pegar toda a guerra das diferentes distritos, né? Tanto administrativas, como os pesquisadores, como alunos. Os alunos também têm os pesquisadores jovens do público. Então, esse é um problema sério que o nosso país, até o advento da lei da propriedade intelectual, nunca transparece. E por isso que tem essa guerrinha toda. Eu acho que quanto mais transparente as coisas forem, melhor o nosso país avança. E nessa área de propriedade intelectual é fundamental. Então, assim, só para ter conhecimento, na Universidade Federal, aí eu converso com o Alexandre, qual é a norma da Universidade Federal do Paraná para a repartição dos recursos, advindos de royalties, seja qualquer tipo de royalties, ou de cultivar, ou de patente. Como é que a universidade se posicionou, desde o primeiro licenciamento e quando é que ele foi ocorrido? Tá, você pode, dentro da universidade tem uma resolução interna, para quem tiver curiosidade, essa resolução tem o link no site da Agência de Inovação. A resolução é 0115, é a resolução do Conselho Universitário. Então, nós fazemos lá está dizendo quais são os percentuais, no caso de patentes e outros tipos outros ramos de propriedade intelectual, e cultivar um pouco diferente. Tá? Isso não quer dizer que, por exemplo, essa questão do programa, porque como nós temos só a cana-de-açúcar hoje, ela volta para o programa. Se futuramente entender, não, está tendo mais variedades, essa divisão pode mudar. O que a gente não vai mudar é esse percentual de 33% porque é o percentual que a gente já está trabalhando no teto previsto em lei. Tá? Então, a gente não pode pagar a mais de acordo com o que está na lei. O teto seria um terço para os inventores. Agora, se eu não me recordo, me deu um branco, né? Não sei se você recorda se é a lei de inovação ou o decreto, está no decreto, né? 5563. Tá no 5563. Que pode ser que aí o decreto mude, porque como teve alteração da lei de inovação, a gente está para receber o novo decreto de regulamentação, inclusive as instituições de ciência e tecnologia, por meio dos seus grupos de inovação, vão ter 12 meses para apresentar, após a publicação do decreto, a sua política de inovação. Então, toda essa resolução que eu te falei, a 0115, ela vai mudar porque, aquilo que eu falei, a mudança tem que ser constante. E se pegar, quem tiver a oportunidade de pegar a resolução 0115 hoje na mão, vai ver que ela é quase que uma cópia do misto da 9273, de propriedade industrial, e da 10973, que é a lei de inovação. Por quê? Ela foi uma adaptação da resolução anterior, e eu estava com um problema enorme no núcleo de inovação tecnológica, com concepções artísticas, que não caracterizavam a nova tecnologia. Registro de música, quadro, pessoal mais ligado ao direito autoral. E tendo o decreto, o 5563, que no seu artigo 2º determina quais os ramos
intelectual, um NIT tem que atuar, eu fiz essa adaptação. Porque estava ruim das pessoas entenderem internamente por que eu não cuidava de ISBN de livro. Por que eu não cuidava da proteção do quadro que foi desenvolvido pela pessoa das artes e o Escola de Belas Artes. Então, dentro desse conceito de foco em novas tecnologias, novo produto, novo processo, a gente fez essa alteração em 2015. Então, já vinha sendo trabalhado desde o final de 2013. Vai demorar muito. Se a gente quer mudar alguma coisa aqui um ano, tem que começar agora, porque é duro de convencer as pessoas e os processos demoram, vai além dos prazos prometidos, não tem jeito. Se tiver alteração no decreto, a gente vai alterar também. E, lógico, enquanto eu puder opinar, a minha opinião é porque a gente sempre faça o repasse do teto para os inventores, para os criadores, porque esse é o incentivo que eles vão ter, né? Eu acho que a maioria deles, o professor espalhou aqui, no principal exemplo que eu tenho, sabe que não vai ficar rico com esse dinheiro, sabe de toda a dificuldade dessa divisão. Nós, inclusive, cometemos uma infração no caso das divisões dos royalties desse contrato que eu falei que demorou, porque nós temos, por lei, 1 ano para fazer essa divisão assim que a gente recebe. Ele extrapolou 1 ano, porque não tinha processo, mas teve que ser todo ele construído, fora esses fatos aí que eu comentei do processo extraviar, de Polícia Federal trancar a sala de uma pessoa, a gente não conseguia entrar. Então, assim, acontece essas coisas. Então, agora o processo já está desenhado, ele foi feito um processo grande só até agora, nós temos que fazer outros, a gente está até se planejando para fazer agora em janeiro, que o volume diminui, e aí a equipe tem condições de juntar os documentos, instruir o processo para poder dar um encaminhamento, para que não se perca até as pessoas da própria universidade que acompanharam isso, operacionalizaram esse processo, não mudem, e eu tenho que explicar tudo de novo. Então, assim, porque não tem processo desenhado, eu sei o processo. E na universidade, aqueles que são da já sabem muito disso, até brinco. Eu tenho um fardo nas minhas costas, eu carrego um piano diariamente. Porque se eu for atravessar a rua e morrer, o NIT vai parar. Eu estou tentando, juro para vocês, estou tentando documentar tudo que eu posso, mas é humanamente impossível com o volume que eu tenho. Qual foi o primeiro dado de licenciamento? De licenciamento? Puxa, agora eu não tenho, eu não me recordo se foi o da Cana, mas eu acho que não foi o da Cana. Não, o chuveiro não chegou a assinar. Não chegou a assinar aquele chuveiro. Olha, eu posso estar errado. Se não foi o primeiro, foi o segundo. De quantas patentes? Total? Temos o bioreator. Depósitos. Depósitos temos 470. Tem que voltar lá. Em torno de 470 depósitos. 470 depósitos para um licenciamento. Isso. Este é o licenciamento de todo o grupo de pesquisa, todo o pesquisador, todo o contrato de transferência. A repartição para o contribuinte que está pagando a universidade, que merece relatórios, que merece novos materiais, para o pesquisador, que é o cérebro pensante, que ele tem que pensar, que ele tem responsabilidade, e para a equipe dele, porque ele sozinho também não faz nada. Para o laboratório dele. Todo mundo sai errado. Isso tem que ser transparente, porque até o advento da lei de propriedade da distribuição dos royalties, são nossos contratos. Tudo de gaveta. Quando existiu ainda, né? Eu muitas vezes desenvolvi o produto, pegava para a empresa e não nenhum. Ainda existe. E as pessoas e os pesquisadores aí têm que fazer meia conta. E não leem a lei de inovação, não leem a lei de propriedade intelectual, não leem tudo que tem que ler. Não sabe que pode sair trabalhar na empresa por um período específico, que a lei permite, que é justo, que não tem feira de carreira. Então, isso é importante. Isso é fundamental. Muito bem colocado. A ciência brasileira e a tecnologia não avança. Tem que ter essa consciência. Eu fico muito feliz de ouvir isso de você aqui, porque o nosso trabalho é exatamente isso. Eu fico super feliz, tá? Porque é formação de massa crítica. Para que você, que é um jovem da hoje, Histórico. De gesso, rapaz! E que dá essa mobilidade política de 4 em 4 anos, ou de 3 anos, que acaba com tudo que a gente diz, público,
Exatamente. Eu acho que deveria ter sido previsto, inclusive, em lei, um plano de carreira, alguma coisa do tipo. Com as universidades, profissionais como você, dependendo dos dados do retorno, te coloca no mundo. Aí eu dava um DAS, cara. Então, o que acontece, Ted, você veja que a coisa era bem pior. Porque o INPI, pela parte que me cabe, a gente ia de 2 em 2 anos para as mesmas instituições. Eram pessoas totalmente diferentes. Por quê? Quem estava ali saía, acabou o contrato, não podia voltar, virava agente de propriedade industrial, ia ganhar dinheiro pelo treinamento que o INPI deu e pela cancha que ganhou dentro do NIT. E a gente sobreviveu. Graças a Deus melhorou, mas ainda falta outro tanto, né? Ainda falta muito. Do mandato desses gestores responsáveis pelos processos dentro dos NITs, que eu falo para as estaduais, para as PUCs, nas privadas, nas nossas federais, é importante guardar esse savoir-faire administrativo e gerencial, que não é qualquer um que mexe com isso. Aquela história que eu falei do paradoxo europeu, que na Europa se passou por isso, foi justamente que havia muito investimento em ciência e esperava que aquela se transferisse para inovação e não acontecia. Criou-se um tipo de NIT que não é um NIT, é uma empresa de transferência de tecnologia. Então, lá tem muitas empresas de transferência de tecnologia que são licitadas e contratadas para as universidades para atender às universidades. Então, você tem contrato, você tem uma série de coisas, e dá um atendimento e é fixo. É contrato de 5 a 10 anos. Aquela empresa É uma área técnica, extremamente técnica. E é desacoplado. Você contou a história do diretor do NIT, sobre patente de marca? Ah, sim. O cara é diretor de NIT. Não, olha só. Eu sei que não é história porque eu ouvi isso. Eu já ouvi isso. Então o cara, porque ele é amigo do reitor, ajudou na chapa, na eleição, bota o cara lá de diretor, o cara não sabe nem o que é propriedade intelectual. Patente para ele é vaso sanitário, porque ele é do Paraná. Se fosse outro, era vaso, né? Isso foi a coisa que aconteceu exatamente. Vai. Essa questão de exclusividade ou sensibilidade. Como vocês trabalham com técnica de CC bom, como é que é a sensibilidade da empresa? Basicamente, vai depender muito da tecnologia. Tá? No caso, por exemplo, da 6928, sem exclusividade. A gente trabalha sem exclusividade. Isso, a própria empresa ela vai se posicionar. Se ela vai dar um viés se o interesse dela explorar e ela vai justificar isso porque da exclusividade. Porque acontece? Dentro da instituição, a propriedade intelectual ela tem 2 problemas básicos que a maioria dos NITs ainda não resolveu. Primeiro, requisitos de patenteabilidade. A gente fala da patente específica. Né? A gente deposita a patente e vem depositando patente e não sabe nem se aquilo vai ser patente ou não. Alguém tinha colocado na apresentação do Douglas, eu prometi falar, acabei não falando muito. Está acontecendo sim na Universidade Federal do Paraná, gente que está mandando trabalho, vou dar um exemplo e vou citar a área para vocês entenderem o meu drama. Como falei, tem esses pequenos conhecimentos da minha formação em administração. Chega um professor que foi depositar uma receita de bolo da engenharia de alimentos. Fala, isso aqui não é patente. O professor olha, doutor, pós-doutorado, é patente. Não é patente. Aí ele fala, não vou depositar, ele vai gritar para o diretor do setor, para o reitor, e eu corro o risco de perder minha autoridade. Então fala assim, eu vou depositar hoje, o que está acontecendo hoje, eu vou depositar e vou pedir opinião preliminar da NPI, que sai dali 3, 4 meses depois. A opinião preliminar da NPI é que aí ele fala, não sou mais o Alexandre, administrador do NIT, que santo de casa não faz milagre em lugar nenhum. Tá aqui, ó, o INPI está dizendo que isso não é patente. Aí o cara fala assim, o INPI está errado. Não entende nada, esse examinador não entende nada, o cara não é da área. Aí o que eu estou fazendo? Uma coisa que eu não gostaria de ter feito. Confesso para vocês que fui contrário a essa ideia durante bons anos, mas chegou num limite que eu tenho que adotar e fazer alguma coisa. Criar um comitê interno dentro da universidade. Por que eu não queria criar? Inimigos. Na hora que você estava balançando a cabeça quando eu estava falando lá, você sabe do que eu estou falando. Tipo, o cara vai favorecer uma
pouquinho vai prejudicar o inimigo. Mas aí a gente vai ampliar isso, né? Colocar um mundo maior para que esse tipo de interferência perca a força. Então o comitê vai ficar grande. É um conselho um pouco maior, que se alguém tiver algum tipo dessas influências, então eu não sei, pessoas erram, pessoas às vezes levam para o lado emocional, para que isso possa ser amenizado com a quantidade de opiniões que eu vou receber. Algumas instituições que já visitei, elas fazem tipo o seguinte: você chega com esse pedido de bolo, manda para o INPI, chegou, não é, ok, assina aqui. Nós da universidade estamos transferindo toda a responsabilidade para você. Olha, deposita, está livre e liberado. De acordo com a instrução, fique bem à vontade para você trabalhar com isso aqui. Todos os ônibus e bônus vão ser do senhor. Acabou, não precisa você chamar a gente pode fazer isso, parceiro, a gente pode fazer amigo, o contrário, você elimina tudo isso. Inclusive, por exemplo, lá na Federal do Rio de Janeiro, que fiz doutorado lá, se você acessar o computador, o direito da propriedade industrial da universidade. Então, você está no mestrado, doutorado, ou você vai fazer outro trabalho. Acessou o computador para acessar o Darwin, o Google, não sei o quê, aquilo ali é parte da propriedade industrial da universidade, não é rachado. Já na PUC, lá no Rio de Janeiro, não. Toda a propriedade industrial é do aluno. Então, se o aluno nem é do professor, e o professor tem a responsabilidade de orientar o aluno, não, é sua. Meu filho, o que você quer? Você quer dividir com a gente? Porque se você quiser dividir com a gente escreve a patente, a gente procura a tua empresa, a gente faz a negociação e a gente faz o depósito na tua conta corrente do Estado. Aqui na PUC Paraná, pertence à associação também. Pois é. Então, veja o nível de complexidade que são as coisas, mas se a gente entende, a gente consegue resolver uma situação dessa. Sim. Não precisa você mobilizar comitê nenhum, faz um documento, passa pela procuradoria da universidade, tá tudo certinho aqui. Viola alguma coisa? Não. Liga um professor lá da Receita, assina aqui, pronto. É tua filha, é teu, segue tua vida. Mas eu vou colocar assim só um parênteses, eu não faço isso na unidade administrativa do ato, porque eu não tenho a competência técnica para julgar aquele pedido de patente. Não, mas eu estou falando no caso de vir com um aval desse do INPI, por exemplo. Você está se referindo a isso. Isso, baseado no INPI. Isso como estou fazendo já. Sim, filho. Então, eu já estou dispensando pedido de patente. Tem que dar o direito à defesa. Eu não posso dispensar no primeiro ato. De defesa, que encaminha a opinião preliminar. E se ele entender que cabe defesa junto ao INPI, que ele quer defender isso, eu estou dando 3 opções. A universidade continua o acompanhamento, você paga a taxa, se ele aceitaria isso ou não. Se ele aceitaria a cessão do direito da universidade para ele, ou se ele abandona, se todo mundo abandona o pedido. Tá? Então, mas se tiver a defesa, como é que eu vou julgar a defesa frente à opinião preliminar? Eu não tenho a competência técnica para julgar isso. E é ali que vai atuar o comitê. O comitê não vai analisar o pedido quando ele chega. Ele vai analisar a defesa que o inventor, ou o grupo de inventores fizer, frente ao formulário de opinião preliminar, o relatório de opinião preliminar. Porque se eu chegar e cara, imagina, vai que eu digo o cara não é patente. Você diga o cara ganha dinheiro, adivinha de quem que vem, né, futuramente. Então, assim, eu tenho que me resguardar também como servidor dentro da minha limitação técnica. Então, esse comitê vai auxiliar exatamente nisso, porque eu vou ter o relatório do INPI, eu vou encaminhar para ele, o INPI está dizendo para abandonar. Você tem que me responder até 90 dias. Se não responder, você concordou. Tá assim, mais ou menos não com essas palavras, tá assim. Se você não responder esse formulário, você está concordando e o pedido vai ser abandonado. Se você responder e defender, a defesa vai passar por um conselho. A universidade tem os melhores cursos de direito desse país, não tem um advogado especialista em patentes, né? Tem, mas a linha dele é direito autoral. E assim, não, a Universidade Federal do Paraná não é a maior referência para a propriedade industrial. Tem. Aí que está o problema. Dentro de uma estrutura pública, o advogado da universidade é a Advocacia Geral da União.
Aí tem a procuradoria na UFPE e a gente não pode fazer nada, infelizmente. Só um pouquinho que o Paulo aqui estava. Mas é a negociação, como é que você define valor? Como é que vocês conseguem negociar? Deve ser uma coisa complicada, porque tecnologia, via potenciais. Entendi. De novo, assim, a parte de negociação vai depender muito do que é a tecnologia. Se ela é o próprio produto, se é um agregado a outro. Será que estou negociando bem? Exatamente. Vou ser bem sincero, Paulo. Hoje a gente recebe a proposta da empresa, se tiver dentro daquela margem que vai trabalhar ali entre 3% e 10% de royalties, depois se for no produto final, e não tiver outro interessado, nós vamos fechar. Porque não tem, que é o segundo problema. Falei do primeiro problema, me perdi depois que foi o papo para o outro lado. O primeiro problema é requisito de patenteabilidade, que a gente está resolvendo dessa forma. O segundo, e aí o problema é crítico, porque poucas instituições fazem, e na lei de inovação que foi alterada, de novo os caras, façam análise de potencial econômico da patente, façam e não dá parâmetro, não dá gente. Pô, mais trabalho para isso aí, o que aqui fazer. A partir do momento que tiver o decreto, é obrigação da gente fazer análise de potencial econômico. Como fazer? Não tem. Eu uso algumas obras de análise de mercado, mas sim, obras bibliográficas, por exemplo, que eu mais uso, do Seu Par, se alguém conhece, que estabelece dentro de determinadas áreas alguns valores, algumas médias de royalties. E a gente também ouve a empresa. Outra forma que a gente trabalha royalties também, que é o caso, por exemplo, daquela empresa que fez o kit de refrigeração, é o escalonamento. A empresa pequena, ela não tem força ainda para entrar no mercado. Então, a gente vai ajudar a desenvolver essa empresa, porque é importante isso para o país, inclusive. Geração de emprego, que essa empresa se desenvolva e coloca a tecnologia no mercado. A gente pode trabalhar ali, talvez até uma isenção do primeiro, segundo ano, ou um royalties, um valor um pouco menor, que ele possa pagar abaixo da média. E a partir do momento que o produto estiver no mercado, estiver mais consolidado, aí a gente pode fazer a escala, um royalties com valores um pouco maiores. O que é importante estabelecer nesse sentido? Isso é um ditado de uma senhora que trabalhou com voluntário na agência de inovação. Tudo atado na lado. Tudo constando no contrato. Alexandre, depois Deixa eu ver. comentar. Esse aí. Essa questão. Só um dos últimos contratos que a gente assinou, né, a empresa veio e jogou um valor lá embaixo, e tinha também um prazo de utilização da tecnologia. A gente não gostou, a equipe discutiu bastante, e aí nós jogamos um valor lá em cima. A empresa nem respondeu. Com 6 meses, aí eles voltaram e falaram assim, não, vamos fazer uma contraproposta, que é um pouco mais barata que a sua, mas é melhor que a nossa anterior, e aí foi aí que nós fechamos. Então, fez toda uma negociação, e aí a gente... No caso da rede, como são 10 universidades, as outras também fazem esses contratos, então a gente está sempre conversando sobre parâmetros para cobrança. Os primeiros contratos que a gente fez, hoje, os que nós estamos fazendo, a gente pede bem mais do que os primeiros. Porque as outras falam assim, não podemos trabalhar por tão baixo, tem que aumentar e tal. Às vezes a negociação é complicada. Não é fácil trabalhar com multinacional, é fazer uma negociação com multinacional. A 6928 dá para cobrar bastante agora. Vocês interessa de demanda de mercado também. E demanda. Vocês querem esse é o preço, enquanto estiverem aceitando. E se uma empresa aceitar esse preço, a gente não vai diminuir também, não, porque está em detrimento à outra. Né? Mas deixar uma economista para fazer isso. Sim mesmo. Ou eu resolvo fazer o curso de economia. Porque tá feia a coisa, né? Acho que tem. Tá. Eu só queria fazer uma consideração da parte legal. Quando a gente fala em inovação, a inovação ela entra dentro da brasileira, da Fundação dos Estudos Setoriais, em 1999. A legislação da lei de inovação é de 2004, é uma cópia inspirada na legislação francesa e na legislação americana. A nossa realidade, a brasileira, é diferente de tudo isso. Então, eventos de fortalecimento
mesma linguagem, é que vai funcionar as coisas. A lei do ano passado veio melhorar. Por quê? Veio trazer a inovação mais materializada para a nossa vivência. Fortaleceu o parque tecnológico, fortaleceu, deu autonomia para os BICs e trouxe aí um melhoramento. O NCTI só entra a inovação dentro dos cursos do NCTI, o termo inovação, em 2011. Então, se você pensar na criação da universidade, primeiro ela tinha uma meta de pesquisa básica, depois ela veio com pesquisa e desenvolvimento. Uma terceira evolução, adentra, você falou, Douglas, a questão da extensão. Isso em 1970. Então, para a gente falar em linguagem de empresa, é um desafio muito grande. Porque a gente tem barreiras internas, a gente tem que convencer a nossa chefia, as reitorias, os programas de pós-graduação, os programas de centro, para depois trabalhar internamente, mesmo no discurso, a gente conseguir falar com a indústria. E qual que é a barreira também com relação à indústria? A indústria vai bater na porta da universidade, ela tem que saber o que você tem a oferecer. Né? Então, daí entra a legislação, as leis de fomento, a lei de bem, a lei de informática, nós temos que estar aparelhados dentro dos incentivos fiscais para trazer a empresa a falar nosso discurso e sentar para negociar conosco. Nós tivemos uma reunião bem produtiva, né? Compartilhei com o João, a gente fazer essa iniciativa, né? Ali no próximo ano, e tentar unificar aí os discursos das universidades, para a gente aí tentar não apenas só depositar patente, mas transferir essa tecnologia. E também não ficar produzindo ciência básica, ciência ali rasa ou que não tem um viés econômico. Então, hoje, adota-se também dentro do discurso da universidade um viés americano. Agora, a universidade, além de produzir tudo, ela tem que ter a visão da universidade empreendedora. Então, ela tem mais essa missão. A PUC, nós tivemos uma equipe que foi para a Universidade de Texas analisar o modelo deles para tentar implementar alguma coisa lá. Aqui ainda tem algumas restrições em relação à lei, né? Que ainda precisa, para equalizar isso, lá você tem todo o direito voltado para a empresa, né? A universidade produz. Exato. Você mesmo que a Petrobras fazia, a Petrobras botava a grana dentro da universidade, construía infraestrutura, paredes, etc. e tal, e tudo que é propriedade industrial é minha. Veio a lei, e disse, não, é 33 para cada um. Não quero mais. Não, tem detalhes que a gente tem que cuidar. E dentro da inovação, entra na emenda constitucional 85 de 2015, dentro da Constituição Federal. Então, a gente só passa a falar em inovação do sistema normativo brasileiro em 2015. Agora. E como é que a gente vai costurar tudo isso? É um desafio. As dores que o Alexandre tem, eu tenho. Eu penso que as federais muito mais, porque a gente tem também acadêmica, narcisista, e esses são um dos da pontinha do iceberg. O Brasil inteiro parece que está no mesmo estágio, está todo mundo em situações que internamente a gente fica quase que simultâneo no país inteiro dos níveis. Por parte da universidade tem um nível. Eu falo isso porque a lei americana de estrutura de apoio à inovação dos Estados Unidos começou nos anos 70, do Small Spirit, começou lá. Quando é que nós estamos começando a introduzir essa ferramenta de trabalho no cotidiano das instituições governamentais, das públicas e das privadas do Brasil, 45 anos depois? Então, este gap importante, o que a gente está falando agora, é que a gente tem que parar de querer fazer as coisas de um dia para o outro. Porque as nossas ferramentas de gestão pública, as nossas leis não são assim. A Unicamp tirou muito tempo, muitas transferências de tecnologia. E a gente peitou a lei federal, tanto que a lei federal tinha uma procuradoria jurídica enorme dela, peitando a Constituição na época, porque não tinha regulamentação, não tinha lei. Então, você tem a UFSC foi seguida. Então, você vê como é que as coisas andam. Se a gente está falando de transferência
trabalho só para história. Tem um gap enorme. Quando ele começar a falar já, daqui a 15 anos, você ter 2 ou 3 diferenças. Certo? Ele tem que criar a massa crítica. Não tem jeito. Em órgãos estratégicos, estava aqui de conjunto adotado desde o ano passado. Eu também. Se tiver o PDI, inclusive agora com a possibilidade de cessão, a gente até cede a propriedade integralmente para a empresa em troca de participação na receita obtida. E dá na mesma coisa, só um figuro lá que foi o titular da propriedade. Então, a cooperação da lei agora facilitou muito essa questão de negociação com as empresas. E daí tudo que você falou, se as pessoas analisarem as alterações que teve na lei de inovação, boa parte dela já estava em implantação, o que foi alterado já estava em implantação em alguma instituição. Por exemplo, a FMG. A FMG teve sérios problemas recentemente, antes da alteração, porque o NIT da FMG, na verdade, era a fundação. Então, pela fundação, não vinculado à universidade. Então, eles tiveram alguns problemas, assim como o UFSCar também é desse modelo. Então, agora foi ajustado com essa alteração legal. Errou, a gente tinha esse horário, senão a coisa estava boa. Né? Não, parabéns, Marcelo. Emerson. Valeu. Obrigado pela participação. A foto do estrado. Não olha para cá. Eu sou famoso assim, cara. Olha para o pé, olha para o lado, só câmera. Cada mergulha pro flash. Agradecemos aos palestrantes. Na sequência, faremos o intervalo do almoço, pessoal. Lembrando que todos receberam uma avaliação de satisfação, pedimos que todos deixem ao final do evento. Lembramos também que